Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votum. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje eu trago aqui um amigo, José Roberto Marchiori, mas pode ser Zé Branco, né, Zé Branco? Zé Branco já virou codinome, né? Zé, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. É um prazer bater esse papo com você. Puxa vida, o prazer é todo meu, porque além de a gente poder divulgar alguma coisa da nossa fase aí, né, da nossa época de juventude, de rever o amigo, né? Fazia tempo que a gente não se via, né? Muito tempo. Só eu agradeço, sim, ao convite. Bom, Zé Branco, vamos começar pelo início. Como é que você, seu pai, sua família, como é que vocês vieram para Votuporanga? Quando e de onde vocês vieram? Sim, então, meu pai veio para Votuporanga em meados de 56, 57. Meu pai veio de Pedranópolis, onde eu fui nascido, inclusive, eu e minha irmã mais velha, né? Quando ele veio para cá, eram nós dois. E meu pai, toda a vida trabalhando na roça, depois trabalhando com comércio em Pedranópolis, caminhão, né? Aí ele pegou gosto pelo caminhãozinho e veio para Votuporanga para trabalhar no antigo Dias Pastorinho, você deve lembrar. Sim. E ali ele ficou um tempão, até virar Dias e Companhia Limitada, né? Mais no varejo. Dali ele foi por... Isso não, é 56, 57. Eu tinha 3, 4 anos de idade. Mas o caminhão era dele ou não? Não. Ele era motorista. Motorista. Lá ele tinha um caminhãozinho pequeno, né? Em Pedranópolis, né? Ele carregava algumas coisas ali na região, mas caminhão pequeno na época, né? Imagina 56, 57, né? Esse caminhãozinho 3 quartos, né? Antigo. Aí ele veio para ser motorista do Dias Pastorinho, né? Fazia secos e molhados, vendia na região. Ele não é Amazonas. É onde é hoje o Amigão, né? Onde foi o Santa Cruz. Isso, começou tudo ali, né? Aí depois que virou varejo, ele foi trabalhar no Dias Martins, a convite. Dias Martins também era atacado, né? E ele trabalhou mais um tempo. E a partir daí, depois de um bom tempo também no Dias Martins, ele comprou um caminhãozinho para ele, né? E foi tocando a vida. Tá? Quando ele foi, era o seu Igor Matavelli, era o gerente? Não. Ele não chegou. Foi bem antes disso aí. O seu Ivo veio depois, quando o seu Ivo chegou, o meu pai já trabalhava por conta, ele já tinha um caminhãozinho dele. Ele fazia frete? Isso, fazia frete, buscava abacaxi, na época do abacaxi, buscava tijolo em Buritama, aquelas coisas que, interessantes que na época, né, isso na década de 60 para 70, um caminhão a gasolina você ganhava dinheiro. Ganhava. A gasolina era barato, né? Era barato, né? Então ele fazia isso, fazia um frete aqui, buscava né, uma mudança ali, e só frete particular, né? E assim ele topou até aposentou cedo, problema de coluna, né? Trabalhava muito forte, né? Porque nessa época de atacadista aí, além de motorista, eles eram, carregava e descarregava, né? Então você imagina, né? Não tinha chapa. Não, era eles mesmos, né? Caminhão quebrava, eles que arrumavam, né? Nessa época lá atrás, né? Não tinha rodovia sem asfalto, né? Aquelas coisas de doido. Ele acabou aposentando cedo, mas deixou um legado bem legal. Tinha muitos caminhões, e eu lembro isso, eu era garoto, eu gostava, que parava nas estradas para pegar areia. Teu pai fazia isso? Meu pai era comum nas construções, não tinha esses depósitos de areia. Não, você ia na estrada. Eles contratavam um caminhãozinho, né? Os caminhãozinhos eles ficavam ali, tinha um ponto de aluguel que eles falavam, era para baixo da Santa Casa, né? Não tinha nada, era tudo mato, né? Terreno baldio, né? Então ficava os caminhões todo enfileirado ali, e o pessoal ia lá no ponto. Quando ele buscava o tijolo, ele não saía vendendo para a rua. Ele chegava e encostava nesse ponto. A pessoa ia comprar o tijolo lá. Verdade, as pessoas iam buscar lá. Isso, aí, eu quero 1000 tijolos, levava lá. Tinha 15 mil no caminhão, por exemplo. Quero mais 500, levava lá. E o caso da areia é a mesma coisa. Pessoa que construía, meu pai pegava um peão, porque ele sozinho não ia dar conta. A pessoa enchia um caminhão de areia na estrada, né? Não, isso era comum. Quantas vezes eu, menino, fui com ele? Para ver, lógico, né? Muitas vezes, era comum isso aí. Então, ele não é que ele ia buscar areia já encomendada, ele pegava e ficava no ponto. Não, a areia não. Areia não. A areia era encomendada. Mas o tijolo não. Sim. Tijolo, quando ele estava por aí, estava ruim de frete, né? Ele ia para Buritama. Ele ia muito, eu lembro, ele falava muito de Buritama. Carregava tijolo ou telha e encostava. A cidade estava em, né, construção, muita construção, expansão, né? E era comum, em uma semana ele derreteu o caminhão, vendia tudo, né? E a época do abacaxi era a mesma coisa. Ele buscava um caminhão de abacaxi naquela região de Frutal ali. Ali plantava, né? Muito abacaxi. E também a mesma coisa, vendia picadão. Ia picadão. Parava na... Era assim. Ponto. Trabalhava o abacaxi mais no ponto, ou talvez com o abacaxi ele rodava um pouco, né? Rodava. Mas trabalhava-se muito forte, né? Muito pesado. E gozado, né? Esse mercado de caminhoneiro, lembra do
do Zé da Água. Sim. Ele andava com um caminhão carregado de água, né? Tinha muito disso. Do litro, né? A água, né? Tinha o Teno, né? O Teno, A família do Teno, né? Eles... Era bem isso mesmo. Era tudo diferente. Até eu tava... Hoje ainda comentando com minha mulher, o tempo mudou muita coisa, né? O mundo mudou demais, né, Zé? São coisas aí, eu acredito que nós temos um privilégio. A gente viveu uma década aí, uma época de ouro, né? Porque muitas coisas, às vezes você comenta com os netos, né? Eles não têm nem noção do que era, né? Então a gente tinha uma certa autonomia, né? Mesmo quando criança, né? Os pais aí davam algumas... A gente tinha responsabilidade. Tinha. Era bem diferente. Eu tenho conversado com várias pessoas e a gente às vezes toca nesse assunto. A gente fala assim, não sei se é porque nós já estamos ficando velho, que a gente fica nostálgico, mas era uma vida gostosa. A gente jogava bola na rua, né? Assim, a nossa vida era muito preenchida por... Quer dizer, os nossos pais brigavam para a gente vir para casa, né? Nostalgia, mas é bem isso mesmo. Você lembra? Não tinha ninguém te levava na escola, né? Você ia sozinho, né? Você saía para brigar, a mãe não sabia onde você estava. Não sabia. Tudo bem, chegava em casa, apanhava muitas vezes. Era bem mais ou menos. Mas Zé, primeiro ano de grupo, minha mãe me levou lá no Peroni. Falou, bom, aprendeu o caminho, né? Acabou. Isso aí, nunca mais na vida. Igual. E você tinha o quê? 7, 8 anos de idade. 7 anos de idade. Atravessava a cidade, às vezes, para ir na escola, né? Andava então, não é que a gente quer falar que é o melhor época, mas não é. Às vezes você comenta com os meninos, com os netos principalmente, eles entendem. Mas mudou, né, vô? As coisas mudaram muito. E é bem isso mesmo, né? Quantas profissões, né, Zé, também que desapareceram. Desapareceram. Não tem mais. E eu acho, Zé Branco, que por ser desse jeito, tudo bem que naquela época também era mais segurança e tal. A gente era mais independente, né? A gente criava uma independência muito cedo, né? Justo. A gente ia no cinema, no clube, a gente saía para ir Uma coisa que ajudava muito também era o trabalho, né? Você começava a trabalhar cedo, você começava a viver a nível de disciplina, chefia, etc, né? Só que você ia constituindo aí uma responsabilidade, né? E uma independência, né? Porque você passava a ganhar seu dinheirinho, porque naquela época ajudava em casa, né? Então, eu comecei, deve ser teu caso, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Não pode, mas eu trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar em março de 65, eu fiz 12 anos em maio, né? Então eu tinha 11 anos, né? De lá para cá a gente não parou mais. Então era bem diferente, né? Nossa, eu lembro meu primeiro emprego, tinha um mercadinho na esquina de casa. Inclusive o apelido do dono era Fariseu. E eu achava bonito aquele mercadinho, né? Então, aí ele chegou e falou assim para mim, você não quer vir trabalhar meio período? Ou eu pedi para ele. Você estava na escola? Na escola. Aí eu falei para minha mãe falou, só que é o seguinte, você vai começar. Mas se daqui um mês você falar que vai parar, não vai não. Tá bom. Aquelas bicicletas, lembra aquelas bicicletas de carga? Levava, aí chegou o final do mês, ele não me pagou. Aí eu falei, Fariseu, você não vai me pagar? Pagar o quê? Eu tô te ensinando a trabalhar. Você acredita? Eu trabalhei uns 6 meses. Eu acredito. Era assim. O cara falando que estava... Tô te ensinando o ofício. Ser entregador de coisa. Ensinando o ofício é de graça. Era difícil. Bom, Zé, e você começou a trabalhar com o quê? Depois você... Então, como eu te falei agora, aos 11 anos, meu pai me colocou para trabalhar no Marão, né? O Marão na época era status, né? Eu tive o privilégio de trabalhar no Marão. Mas no escritório? No escritório. Porque tinha o escritório, oficina mecânica e seção de peça, né? Era tudo ali na Rua Amazonas, né? Lembra? Lá no Mercantil, em frente ao Banco Bandeirantes, faz tempo, né? E eu comecei com eles e fiquei ali por quase 10 anos, né? Foi sendo promovido, cheguei a assumir a contabilidade, sabe? Como assessor do contador, né? Auxiliar do contador. E dali eu tive um período no banco, em Andeara. Mas aí você fez o Cruzeiro do Sul? Fiz o Cruzeiro do Sul. Fiz. Eu saí da quarta série, né? Que falava do Zenir, né? Fui pro Cruzeiro do Sul. E depois que eu fiz o Cruzeiro do Sul, eu fiz faculdade aqui.
Eu fiz, como eu já tinha o técnico, contabilidade, podia assinar balanço, menos SA, né? Menos auditoria, essas coisas. Primeiro fiz administração, porque podia ser voltar depois e fazer mais 2 anos, né? Aí eu voltei e fiz mais 2 anos de ciências contábeis. Tudo aqui na época FACICA, né? Faz tempo, né? Não, FACICA era Rio Preto. Não era aqui? Que era FACLI. FACICA e FACLI, não foi? Passou por FACLI era FACLI, aí depois virou FEV. Não, eu acho que se você procurar aí, você vai ver que tem um período. Teve FACICA? Teve um período de FACICA, Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas. Teve, sim. Mas é por aí, né? Então a gente conviveu aí uns... Vai ver que a FACICA estava dentro da fundação, né? Isso. Era, pode ser. É. E aí eu voltei para o Marão, trabalhei mais 2 anos e pouco, 2 anos e meio, mais ou menos. Em 78 eu fui para a Desdroga, porque eu também estava no estágio do Marão, naquela história, eu precisava assumir uma contabilidade. Eu queria assumir, né? Eu já estava no grau já, né? De assumir. Aí surgiu a Desdroga, na época o senhor Antônio Murassi me convidou, ele era um dos sócios, né? E a contabilidade da Desdroga era feita no escritório Mercúrio. As empresas estavam em expansão, crescendo muito. Eu não dou conta mais, é muita coisa, muito papel. Que era do Murassi. Era do Murassi, né? O Murassi era um dos sócios, Jaime Gil, Deoclésio e Dorival. Eram os 4 sócios. Aí eu fui, 78 para a Desdroga, fiquei até 92 como contador lá administrativo. E a Desdroga, ela começou quando em Votuporanga? Eu fui para lá em 78, me parece que ela começou em 76. 76, 75, 76. Quando eu cheguei, ela já tinha uns 2 aninhos já. Né? E nós tivemos uma fase muito áurea ali, muito... Ai, meu, que fase aí. Vixe, a Desdroga foi. A Desdroga foi referência na cidade, né? A Desdroga foi, através de seus sócios, né? Todos eles nessa parte social era muito comprometido, né? Foi a primeira empresa a ter um Grêmio Recreativo. Depois veio os outros modelos aí, com exceção de CESP, essa turma aí, né, Telesp. Sim, aí depois, o nosso estatuto, eu lembro, foi modelo para vários aí, para dar avanço na época, para Facchini, né? Então, era muito legal, sabe? A empresa sempre focada no social, foi uma das primeiras empresas também de médio, pequeno porte a ter um quadro de assistente social, com RH, sabe? Se preocupava muito com o funcionário. Então a gente viu toda essa fase aí, né? Nós começamos ali na Rua das Bandeiras, quando eu comecei ali, bem pequenininho. Aí depois veio para esse lado de cá que você conhece aí, né? Esse mundo aí que construíram ali. Primeiro onde está a Rádio Cidade, e depois ali onde está o Senai hoje, né? É isso, Senai? Ali, na esquina? Ali na esquina, o Senai, né? Do lado do Trapalho, não sei o quê. Tem umas coisas. Mas infelizmente, cara, foi embora. Então, lógico, eu trabalhei lá no jornal, que era da Desdroga, eu tive muita amizade com o Dorival. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade, quem aparecia era o Dorival. Né? O Dorival que fazia... O Cap Maior, eles mais estava na frente. Chica. Como que era? Os outros 3 tinham essa mesma visão que o Dorival? O Dorival ele era mais comercial, né? Ele era um visionário em certas situações aí. Mas acontece o seguinte, ali, a ideia, inclusive, de fundar a Desdroga foi do Dorival. Ele contava essa história para nós, né? Eu não estava... Porque ele morava em São Paulo, acho que ele morava em São Paulo e veio para trabalhar com o tio Deoclésio na farmácia popular, na esquina com a Santa Catarina. Ele veio para trabalhar na farmácia. Isso, e o Dorival percebeu que naquela época, hoje já não existe mais tanto isso aí, porque hoje você compra, a farmácia compra o remédio hoje, e inclusive eu estou no negócio, né? Eu estou na distribuição de remédio ainda. A farmácia faz um pedido para mim hoje, amanhã cedo está lá na farmácia. Mas naquela época não. A farmácia fazia um pedido, às vezes demorava 15 dias, 20 dias, uma semana no mínimo para receber. Então o que acontecia? Não era só Votuporanga. As farmácias faziam troca de remédios. Sabe? Manda aqui, me empresta a hora que eu... tá faltando um remédio aqui, isso, que chegar eu te devolvo. E pelo fato das farmácias do seu Deoclésio ser uma das maiores da cidade, junto com as outras que tinham também, era uma meia dúzia de farmácia boa, né? Ele tinha muito disso aí, prestava muito remédio. E surgiu a ideia do Dorival. Ele contava, a gente tá me emprestando, vamos abrir um negócio aqui e vender remédio para essa turma, né? E aí surgiu. E aí quem bancou a ideia foi o seu Deoclésio, né? O Dorival teve a ideia, quem bancou a ideia foi o seu Deoclésio e chamou o Murassi e Jaime Gil para ser sócio, para cuidar da área administrativa, contábil, essas coisas. Né? Foi assim que nasceu a Desdroga. Capital de giro praticamente pequeno, né? Trabalhando muito com capital de giro. Porque o giro do remédio também era muito rápido, né? Era rápido.
rápido. E aí, o Dorival, ele, pelo fato dele ser o cara mais ligado na área comercial, e ele aparecia muito, porque o seu Jaime e o seu Muraci, eles trabalharam na Desdroga, trabalhavam lá. O Jaime no posto, cuidava das coligadas que a gente falava, e lá dentro da Desdroga, né? Da própria Desdroga, ele cuidava bastante da parte financeira também, ajudava, né? E só que eles apareciam menos, né? Eles ficavam mais, porque a área administrativa é aquilo, você fica muito preso, né? Mas eles trabalhavam em conjunto, né? Quando precisavam de alguma coisa, eles conversavam, né? E o seu Deoclésio menos, né? Porque o seu Deoclésio já era mais, né? Era o patrono maior ali, mas ele estava sempre lá com a gente, sabe? Ele dava os pitacos dele, né? E o Dorival mais na área comercial e acabou tomando conta, né? Pelo fato de ser uma empresa na época ainda menor, né? Ele dava com ele junto com alguns assessores, ele tinha lá o Barriga, depois veio o Barriga na parte financeira, ajudar ele também. Tinha o Jaime que cuidava das coligadas e o seu Muraci, né? Que faziam um rodízio por causa do escritório Mercúrio, né? Sim. Eles faziam um rodízio. E seu Deoclésio na escola, né? Eu estava com ele na área administrativa, o Jair depois um dele na área comercial, sabe? E aí ia tocando, era uma empresa bem, bem familiar, sabe? Porque assim, eu tive umas 2, 3 reuniões, aquelas reuniões do jornal, para a gente definir algumas coisas e tal. E aí eu, Luiz Igor, e ia Dorival, o senhor Deoclésio, e o senhor Deoclésio não abria a boca, cara. Ele ficava dele, ele tinha uma postura bem recatada, né, Zé Branco? Isso, o seu Deoclésio, ele era muito observador, sabe? Ele gostava assim de falar depois nas reuniões particulares. Então aquilo que ele achava, se fazia uma reunião coletiva assim, ele ficava na dele, ele observava muito. Mas depois nos bate-papo, sabe? Aí ele colocava as opiniões dele, o que ele achava, o que ele não achava. Mas eu queria registrar aqui, amigos, na minha vida profissional, esses 14 anos de droga foi um dos melhores da minha vida. Uma empresa fantástica. Né? Uma empresa fantástica, sabe? O funcionário não tinha problema. Tá? Se o funcionário tivesse alguma dificuldade financeira, qualquer tipo de dificuldade, a empresa estava ali para amparar o cara. Eu lembro quando a Desdroga contratou o Ronoel. Contratou o Ronoel. Aí eu falei, e aí fizeram um jantarzinho para apresentar ele. Aí eu fiquei pensando, o que uma empresa, não é uma multinacional, né? Contrata uma pessoa para tratar do ser humano, né? Isso. Acho que eu te falei no início, foi uma das primeiras que fez isso em Votuporanga, empresa média pequena. Foi uma das primeiras que fez isso, e junto com essa contratação veio o plano de saúde. A Unimed foi uma das primeiras empresas que teve. Então, é bem isso que você está colocando. Não tinha problema, sabe? Você precisava de alguma coisa, a empresa estava ali para te ajudar. Né? Era. E eram os sócios, nenhum se opunha, sabe? De repente um queria fazer, não vai fazer nada para ninguém, não. Então isso que eu acho incrível. Fazia mesmo. E outra coisa, eu convivi mais com o Dorival. E era uma pessoa que em qualquer lugar a gente trocava ideias, e independentemente se era do jornal, se era em qualquer lugar, você falou isso. Era no Grêmio, era na rua, era para recepção. Não tinha aquele negócio, aquela frescura, né? Não tinha, né? Era uma... É receptivo, né? Era. Aí ele comprou, a Desdroga comprou a Rádio 8 de Agosto, que ficou a Rádio Cidade, né? Que aí trouxe o Luiz Invoiro, que para mim foi um dos maiores profissionais da época. E aí o Luiz Invoiro me convidou. Foi com o Luiz Invoiro que você trabalhou, né? Foi para abrir o jornal. Quando abriu o jornal, eu fui um dos que estava ali junto. Os pioneiros ali, né? E eu me lembro, na lanchonete ali, como é que chama? Era lanchonete Clique, lembra? Lanchonete Clique. Eu estava lá tomando um café com o Dorival. Eu falei, Dorival, deixa eu entender, não conhecia o Dorival? Deixa eu te entender. O que nós não podemos falar? Né? Quem que nós... Porque tem isso, né? O jornal é uma empresa e... Dorival, tem seus regulamentos, né? O Dorival falou assim, nós temos que dizer a verdade. Doa quem doer.
Eu abri esse jornal para a gente falar a verdade. Era bem isso aí. Ele nunca interferiu em nada a gente, sabe? Ele respeitava o profissionalismo de vocês, né? Ele só deu as coordenadas, né? Como diz o norte, que ele queria, né? E deixava vocês trabalhar, né? A única coisa que uma vez ele... Porque a gente começou a ser um pouco arrojado, a gente não tinha... E no sábado, tinha muito jogo à noite, e a gente dava o resultado do campeonato brasileiro, campeonato não sei da onde e tal. E ficava o Alberto Mariano lá no radinho, né? Porque não tinha internet. A única coisa que ele falou assim, só que é o seguinte, nós vamos esperar até o último jogo. Porque não adianta a gente ficar dando resultado e ficar faltando 3, 4. Tinha dia que acontecia problema, a gente saía de lá meia-noite, cara, esperando um resultado. Sabe? Então, assim, ele tinha essa preocupação com o leitor, né? E se for analisar, ele estava correto, né? Aí o cara jogou Santos e não sei quem. O cara, cadê o resultado do meu Santos aqui? Não tá, caramba, não é? Sem contar que o jornal saía de segunda a segunda. Isso, era. Não tinha. Pois é. Ele era. Que começou o tabloide, né? Lembra? Era, a gente chamava de Berliner. É um pouco maior que o tabloide. Para nós era o tabloide. Mas o nome era, que era Berliner. Que hoje, o Estadão virou Berliner, tem um monte de... O Diário da Região hoje é Berliner. Eu nem vejo mais, porque você vê tudo na internet. Quer dizer, a gente estava na frente. Olha, tá. Até nisso, né? Mas você sabe que está na frente, né? Voltando ao ramo de medicamentos, Desdroga, a primeira distribuidora que implantou a entrega diária foi a Desdroga. Foi uma ideia dele também. E na região toda, né? Não tinha esse negócio, porque no começo era assim, o vendedor saía na segunda, voltava na quinta ou na sexta para faturar, para entregar no sábado ou na outra segunda. E aí, com o passar dos tempos, nós vamos entregar todo dia. Aí mudou, lógico, a forma de captação, né? Passou por várias situações, naquela época tinha fax, né? Teve até telegos, telefone, televendas, mas quem lançou a entrega diária, você compra hoje e recebe amanhã até às 18, né? Lógico, foi a Desdroga. Você podia fazer o pedido até às 18 horas. Isso, e recebia no outro dia até às 18. Depende, né? É mais próximo, recebia mais cedo. Uma vez, eu tinha que ir para Araraquara e eu não sabia de ônibus, como é que eu fazia, eu tinha que ir lá cobrir os jogos abertos. Aí eu estava conversando com o Queijinho. Que é uma grande figura. Aí eu falei... Chamou o Odivaldo, Queijinho. Aí o Queijinho falou assim, vamos comigo. Fazia até Limeira, se me liga. Eu não te deixo em Araraquara. Aí eu fui. Não tinha lugar, meu, que ele entregava um vidrinho. Eles deixavam na porta. Na casa do vendedor ele deixava. Na casa do vendedor. Isso. Mas eu falava assim, mas compensa deixar... Era um macro, né? Eu tenho que passar por aqui. Eu dizia... Isso foi um grande diferencial da Desdroga. Foi tanto é que todo mundo veio atrás, inclusive as grandes. Eu tive a oportunidade também de trabalhar 17 anos na maior do Brasil, que é a distribuidora de medicamentos Santa Cruz. Hoje ela é a maior da América do Sul. Ela começou, ela não fazia também. Agora ela faz entrega diária, né? Então foi modelo, né? Todo mundo gostou da ideia e botou em prática. E não é um problema de gostar, né? É um problema da concorrência, né? Você começa a fazer, ficou bom para a farmácia, se o outro não fizer também, ele vai perder a venda, né? Então aí todo mundo fez, aí igualou outra vez, né? Era um diferencial nosso, depois igualou. Ficou igual. Mas só que a ideia ficou patenteada, como diz, né? Entre aspas, né? A ideia foi dele, né? Foi dele e da turma comercial dele, né? Pessoal comercial. Nessa época a gente estava na área administrativa, nessa parte a gente não... Só via com a gente, é lógico, a possibilidade de faturamento, essas coisas, né? A gente preparou para isso, né? Mas a parte comercial, a parte de condição comercial, etc., foi através da área comercial nossa na época. Ela era bem dinâmica também, passou vários ali, né? Mas a gente lembra bastante o Jair Garcia, né? Lembra dele, o Jair? Jair, né? Muitos lá, o Ney, né? Jesus Ney, Azevedo. Peixoto. O Peixoto já mais era área administrativa, né? Era administrativa. Trabalhava comigo, era no departamento pessoal. Mas tinha o Miltinho, né? Jogava bola com o Jogonel, também era área comercial, né? E outros que passaram aí, a gente
Até passa a memória. Lembra, a Desdroga teve craques ali de futebol. O Dorival meio que não escolhia os bons jogadores para trabalhar com ele. Ó, depois que... Tinha sim. Teve, quando a gente começou com o sinal de futebol de salão, principalmente. Futebol de campo a gente nunca teve. Não. A gente foi assumir, depois eu vou te contar, e tá aí. Nós vamos assumir, a gente assumiu a Giovanel quando o seu Walter resolveu parar, tá? Mas ali era mais futebol de salão e clube dos 40, né? Então, quando a gente começou a competir, tinha sim. O Shigemi, você citou o Shigemi. O Shigemi era bom de bola, futebol de salão, o bicho era, o japonesinho era muito bom, sabe? Foi o que nós contratamos e depois ele mostrou capacidade, né? O bicho é inteligente, né? Ele, inclusive, acabou sendo no futuro, né? No começo não era o Zé Roberto, mas depois ele assumiu, no futuro ele assumiu o comando da nossa parte de TI, né? Mas isso aí pesava um pouquinho, sim. Mas não era assim, tipo, foi uma... Você lembra da CESP? Sim. Né? Grandes amigos lá, né? Grandes craques lá, né? O nosso, né? Nena. Virgílio. Vai ver, velho. Luperce não. Acho que o Betinho também era. Mas não chegou nesse ponto. Mas a gente tinha, se o cara estava precisando e o cara era bom de bola, não, quer vir, vamos lá, sabe? Mas não era assim generalizado, não. Não. Porque tinha o time que a gente tinha também, nem todo mundo trabalhava na empresa. Você pegava, por exemplo, o Tunico depois virou vendedor nosso, né? Mas tinha muitos que não trabalhavam na empresa. Né? Tinha cara que não trabalhava. Você pegava um Luiz Torrinha, por exemplo, não trabalhava, jogou com a gente. Desculpa. Mas tinha lá vários que eram amigos da casa. Não funcionaram. Porque o Walter Costa esteve aqui e... Só que ele falou muito rapidamente, e ele disse o seguinte, a gente buscava jogador bom, né, para trabalhar ou não ajudar. Né? Então, uma coisa parecida, eu joguei na Giovanel, praticamente de 80 até, ela parou em 83, né, começou em 80. Eu comecei em 80, né, porque em 79 eu estava no Paulista. Depois a Desdroga sumiu em 84. Né? Em 84 foi até 86. Então, futebol de campo mesmo, assim, a nível de competição, nós tivemos 2 anos, né? Mas era no futebol de salão que eu, particularmente, eu não gostava muito, mas jogava, né? Porque era o time da casa, né? Você tinha que jogar, né? Mas eu preferia o futebol de campo. Mas o nome Desdroga no futebol, ele se firmou, ele ficou conhecido mais pelo futebol de salão. Você pode ver que não foi tanto. Que fazia os campeonatos Votuporanga Clube. Nós fomos campeão 2 vezes e as outras que nós disputamos, chegamos ali nas quartas, aquela coisa toda. Mas no futebol de campo mesmo, não. No futebol de campo nós foi 3, 4 anos quando a gente assumiu a Giovanel por desistência, né? Do seu Walter resolveu dar uma parada, dar uma descansada, né? E nós tocamos mais 2, 3 anos também e parou com tudo. Aí também a gente já tá ficando mais maduro, né? Você vai. Vem cá. Eu nunca perguntei se o Dorival, mas eu imagino que o Dorival nunca jogou bola na vida. Ele não foi. Não perde falta. E de onde veio essa paixão? Apaixonado, toda a vida. Eu conheci o Dorival, ele já era apaixonado. Corintiano, daqueles corintianos gozador, sabe? Não era fanático, não, mas gozador, né? Mas ele era assim, você viu as fotos que eu te mostrei aí, Clube dos 40, bem antes de Votuporanguense, era na Desdroga, né? Depois, principalmente com o nosso Grêmio, o nosso campeonatinho interno, ele participava de todos. Não, ali naquele Jaime Gil. Todo mundo. Você lembra disso? Você estava no grupo. Participava do Clube dos 40, de todo, porque o Clube dos 40 tinha muito campeonato interno. Tinha. Do Cambini Campo e no Campão, a gente falava, né? E participava de todos. Nós tivemos também 2 campeonatos que nós ganhamos, estamos vários, mas 2 campeonatos que nós ganhamos lá no Açari, né? Também tinha um... Ele também estava junto, sabe? Ele era apaixonado. Você jogou no Açari? Hã? Você jogou no Açari? Joguei em 68 e 69. Você viu uma foto aí. Aquela que tá com o Haroldo lá. A carreira foi o seguinte. Depois que eu saí das peladas do bairro, né? Bairro do Café, né? Falei, meu pai veio embora e se instalou ali no bairro do Café. Ainda era tudo mato, a cidade, né? E realmente no bairro... Tinha o buracão. Isso. A gente ia fazer bolinha de saibro para atacar no estilingue. Então tinha as peladas nossas ali no meio da rua, bola de meia, né? Os campinhos, muito lote vazio, que a gente mesmo preparava para fazer o nosso campinho e tal. Isso aí foi até 60. O primeiro time organizado foi essa camisa do Corintinha que você viu aí, foi 64 isso.
Só que era o AB Pereira. Você sempre jogou no gol? Sempre. Eu não tinha habilidade para os fundamentos de linha, nunca tive. Eu até tentei, mas não tinha. Então, naquela história você também brincou bastante no bairro. Não, você não sabe, você vai pro gol, se quiser, porque era assim, lembra? Não, eu também. Você também? Eu era ruim demais. Então, eu não tinha habilidade nenhuma. Aí eu peguei gosto e virei o goleiro do bairro, né? Aí foi quando eu fui para o AB Pereira, categoria infantil, dentro de lei naquela época, era infantil e dentro de lei que eles falavam, né? Aí fiquei ali de 64 até 67. Foi quando acabou a AB Pereira também. Aí fui para o Açari, 68 e 69. Você, deixa eu fazer um parênteses. Você falou que jogou no Açari. Eu estudei no Pieroni. E eu era goleiro do Pieroni Futebol Salão. Teve um campeonato, você nunca participou desse campeonato de escola? Não. Mas teve um campeonato. Acho que sim. Eu acho que, inclusive, o Zenir era o nosso bicho-papão. Não. Você nunca participou? Não participei, eu não sei porquê, nunca participei. Eu lembro de um campeonato assim, intercolegial, lá no Cruzeiro do Sul, mas interno. Interclasses, né? Eu estudei um pouco lá, eu jogava lá também. Fazia entre as classes. Você aquela japonesada boa de bola, né? Sim. Bom, desculpa te cortar, e você? Então, aí 68, 69, Açari, né? E eu nunca esqueço, foi um jogo, Açari foi essa foto que tá o Haroldo que você viu aí, nós fizemos um campeonato fantástico. Naquela época era campeão do primeiro turno, Liga Votuporanguense de Futebol, né? Era campeão do primeiro turno contra campeão do segundo. Nós fomos campeão do primeiro turno, em cima do amador da Votuporanguense, não sei se foi uma quarta-feira ou um sábado à noite. Daqueles dias que, sabe, você jogou no gol, você taca a máquina. Você fecha tudo. Isso ganhamos de 1-0, cara. E o amador era muito mal. Porra! Se você puder medo, tinha que dar medo de jogar com o amador, né? Mas não era o goleiro ou não? Não, acho que era o Tremendão nessa época. Não, Tremendão. Se não me engano, era o Tremendão. E ganhamos de 1-0, aí acabou o jogo, tô saindo. Na época, o seu Belmiro e o seu Armando de Rose eram os diretores do amador. Eles vieram me encontrar dentro do campo. Aí eles disseram, Zé Brafonso, nós vamos precisar de você pro ano que vem, né? Falei, mas peraí, deixa eu acabar por nada, seu Armando, seu Belmiro, depois nós ver. Não, tudo bem. É uma paixão, era uma paixão do moleque, era jogar no amador, né? Poxa, né? Falei, não, mas eu agradeci o convite, falei, vamos sim, vamos ver. Para onde que vem a gente vê. Mas só que aí o segundo turno o time deu uma desmanchada, inclusive saiu no Haroldo, sabe, que parece que voltou para o Votuporanguense na época, eu não lembro. Tem mais alguns lá. Que o Haroldo era um craque. Porra, ele né? Matava, ele fazia a diferença, né? Aí segundo turno a gente não foi bem, mas estava classificado, né? Aí classificava o primeiro e segundo, acho que era isso. E aí nós fomos pro quadrangular, mas aí nós ficamos em quarto lugar. Mas foi ótimo que passaria. Pô, um time primeiro, praticamente, foi o primeiro campeonato. Naquela época eu tinha 16 anos, o pai tinha que assinar ficha, lembra? Lembro. Então. Lembro. Aí eu vim pro Amador, aí eu fiquei até 77. Desse meio tempo aí, eu dei uma saída para jogar no NEC, né? 75. NEC eu em Andiara. Né? Aí eu voltei, 78, eu tive uma passagem também sempre assim, sempre, nunca fiz um contrato profissional, porque você vai lembrar, a gente viveu a mesma época, naquela época podia jogar 3 jogadores amador, né? No profissional. Então eu nunca me profissionalizei, sempre fiz o futebol um bico, sempre trabalhando no Marão ou em outras empresas e jogando bola, né? Não ganhava cachê, eu não ganhava nada, né? E aí eu voltei em 77, no Amador, e ficava na reserva do Raimundinho, né? Direto. Eu jogava algumas vezes, quando ele, por contusão ou por suspensão, alguma coisa, né? Jogava, mas eu era mais um regra 3. Inclusive foi com ele que eu aprendi os fundamentos, né? Eu treinava junto com o Raimundinho. Porque naquela época, você lembra, que o goleiro ele tinha que sair muito gol. Tinha muito cruzamento, tinha pontas nato, né? Ponta direita, ponta esquerda, e as jogadas eram pela ponta e muito cruzamento na área. Então o maior fundamento nosso era a saída de gol, né? E cruzamento. E isso aí, modéstia à parte, a gente fez bem. E saída no chão. Porque para mim, de todos que passaram aí, eu vi todos. Não convivi com todos, mas vi todos. O Raimundinho foi o melhor. O melhor goleiro que a Votuporanguense já teve. Tanto é que ele ficou aí até a hora que quis, né? Eu também falo isso. Não é isso? Também concorda comigo? Aí, 77, voltei, vindo de Andiara, aí era o treinador Antônio Julião. Aí ele foi pro Fernandópolis, 78, e levou Londra, me convidou para ir. E, se eu não me engano, tinha mais um ou dois lá que eu não lembro quem. Aí disputamos lá para eles, naquela época era a primeira, segunda e terceira, lembra?
disputamos em 78. Mas eu ficava também mais na regra, porque na regra 3, porque eu não ia treinar, né? Só ia no jogo pro domingo e tal. O colete titular era o Davi, mas depois de um período lá eu entrei. O Davi deu um problema de contusão lá, eu entrei e disputamos metade do campeonato. Mas o time não foi bem. Aí em 79 foi quando o paulista de Indiara, o Dr. Minervino, você lembra dele, resolveu disputar a terceira divisão. E aí era o Bugre, o treinador. Levou o Virgílio, o Mapa e eu daqui. Aí eu disputei 79 para eles. Beleza. Aí eu fechei o ciclo, sabe? Chega, isso aí já foi. Aí foi quando eu vim, botei 80, fui para Giovanel. Aí a gente foi até 89, né? Entre Giovanel e Destrova. Giovanel tinha time. Não, a gente passava o ano sem perder, Zé Carlos. Era incrível. Era um grupinho fechado ali, mas, sabe, não tinha, o pessoal ia mesmo, não tinha esse negócio de dar cano, não, né? Mas eu sempre falo com grande orgulho. Em 77, eu jogava no Colégio Agrícola. Nós fomos campeões em cima da Giovanel. Eu estava no Amador nessa época aí. Só que nós não classificamos, foi vocês e Giovanel. Nós ficamos para trás. Eu lembro disso aí, vocês foram campeão. Tinha uma torcida brava, né? Tinha, os agriculinos. É. Não, mas tinha um timaço. Timaço. É daquela época do Eva, ou não? Não. Eu me lembro bem da defesa. Era eu, Jamanta, Mapa, o Alfinete. Olha só. E o Godoy. Eu lembro que o ponto esquerdo era o Moringa, que jogava. Moringa, eu lembro dele. Lembra? Era jogando com vocês, para vocês. Então, quer dizer, antes eu não me lembro direito quem era. Mas era um time. Eu assisti esse jogo. É. Eu lembro, eu assisti esse jogo. Aí nós demos de 1-0, 2-1. Você não lembra isso, não? Eu lembro, bicho, foi uma festa. Não. Aí o pessoal quis entrar com recurso, porque acho que o time estava drogado, que corria muito. Pô, tira o moleque, trabalhando, aquela molecada trabalhando no Colégio Agrícola. E outro, que drogado, cara. Você acha drogado? Aquela que é na enxada, rapaz. Né? Nossa, e o Wellington Garcia Pérez, que era o diretor. Ele Nossa. Foto atrás, sim. O Wellington era um cara muito sério, né? Ele foi presidente do Blues 40, a gente na época participava lá. Nossa, não admitia esse tipo de coisa, né? Que os caras... De jeito nenhum. Ele era muito sério. Aí eu lembro que uma época, nós fizemos uns 2, 3 jogos. Eu, o Alfinete, eu acho que o Mapa, tinha o Girafa. Também era um... A gente... Era tudo de fora da turma, né? Era tudo de fora, né? Era tudo de fora. Estudava no Colégio Agrícola. Mas a gente de fora, né? Pra estudar fora. E aí a gente foi jogar no time do Móveis Dourado, lembra? Em Fernando. Joguei também. Você jogou? Joguei também. Ele pegava a turma, né? Pegava a turma. E a gente jogou umas 3, 4 partidas. Então, nesse meio tempo aí, Zé, que a gente estava conversando, também você lembrou agora Móveis Dourado? Eu lembrei, eu joguei pro União de Valentim há alguns anos também, tá? Nesse meio tempo aí de amador da Votuporanguense, eu joguei 1 ou 2 campeonatos pro União de Valentim Gentil, joguei algumas partidas amistosas por Pedranópolis, sabe? Tudo coisa de amigo, né? Vinha de buscar, você ia pra lá e jogava e tal. Mas na amizade, o troco do churrasco mesmo, né? Mas a maior façanha da Giovanel foi o vice-campeonato brasileiro da Copa Adréia de futebol. Eu estava lá. Eu lembro. Vocês perderam para quem, filho? Nós perdemos para um time de Cuiabá. Bobeira. Jogo 0-0, 0-0, tomamos um gol acabando. Ia para pênalti. No pênalti a gente era bom. Mas a gente ganhou todas as fases, né? Que era tipo Copa Arizona, a Copa Adréia sucedeu, você lembra? Você deve ter... Depois teve a Arizona, né? A Arizona era antes, né? Era antes? Veio a Adréia depois. Eu acho que eu joguei lá no Móveis Dourados pela Copa Arizona. Foi. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eles participavam de todas, eu lembro. Era timaço. E aí, cara, nós ganhamos todas as fases aí, né? Municipal. Fomos para São Paulo, 4. Giovanel, campeão do interior de São Paulo. Um time de São Caetano, chamava Em Cima da Hora. Campeão da capital de São Paulo. Não sei qual que era o critério deles. O time do Sul, que foi Juí, cidade de Juí, Rio Grande do Sul. E um time de Cuiabá. Eu acho que é Cuiabá, não sei se é Cuiabá, se é Goiânia, não sei. Acho que é Goiânia. Chamava... Esqueci o nome. Não sei. E aí no sorteio lá, nós, esse time do Rio Grande do Sul, nós ganhamos 2-1. Mas assim, no sábado, na Rua Javari, lá no Campo de Julianos.
E aí esse time de Cuiabá aí ganhou do time de cima da hora de São Caetano, né? E aí no domingo cedo já fizemos uma final. E aí aconteceu. A gente tava levando os pênaltis já mas infelizmente tomamos um gol lá. Não lembro os detalhes, mas tomamos um gol. Acabando o jogo. É duro, né? Nossa, pode chorar. Naquela época a gente chorava, né? A gente chorava naquela. Hoje não, né? Naquela época a gente chorava. E aí foi uma das maiores façanhas nossa, né? E foi legal. Olha comigo. Ô Zabra, deixa eu voltar um pouquinho ao Dorival. Quando o Dorival assumiu a Votuporanguense, eles investiram muito na Votuporanguense, né? Então, Como que era aquilo? Então, rapaz, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu em termos de Votuporanguense, de droga Votuporanguense, eu não participava muito assim do comando do negócio, porque eu não me envolvia, sabe? Eu ficava mais ali na minha, jogando no futebol naquela época, eu estava no amador do Votuporanguense, e quem ajudava o Dorival a cuidar dessa parte era o Nandinho, não sei se você lembra, lembra do Nando? O Lila também, né? E o Lila. Eram os caras assim mais abnegados ali que ajudavam na administração. Mas tocar futebol sem investimento não existe, né? Então, quer dizer, com certeza investiram, né? Investiram. Porque ainda não dava. Não, era os bingos que ele fazia, né? Fazia aqueles né? bingos lá na... Aqueles bingos, aqueles eventos que ele fazia. E a desdroga bancando, né? Ele bancando, a desdroga bancando. Não sei como é que era isso, porque essa parte financeira... Ó, ele trouxe o Santos para jogar aqui, trouxe o São Paulo, né? Quer dizer, não. Isso não é barato. Não. Então, eu não sei como é que era essa parte financeira da Votuporanguense, não, sabe? Mas ele era arrojado. Ele era arrojado, tanto é que você viu como ele pegou em 85, né? Foi o primeiro ano, acho que foi isso, né? 85, 86, ele foi conseguir alguma coisa em 87. Ele nunca não desistia, né? Depois ficou fora na crise da empresa, né? Ele ficou fora e voltou, se não me engano, acho que foi em 89, né? Parece que 89. 89 ele voltou, sim. Ele voltou, inclusive ele tentou alguma coisa, ele trouxe vários jogadores de 87. Alguns, não todos, mas alguns ele trouxe, mas não deu certo, né? Aí depois ele largou de vez. Aí acho que foi no 90, se não me engano, foi o Jair Sampaio. Isso. Aí foi o Anísio Vilar. Isso, aí teve o Galera, né? A pedido do prefeito na época, né? Mas o Dorival foi de 85 a 87, que foi o ano de glória dele, né? 87 e 89. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, é isso aí. Agora, a parte financeira era isso. Era mais eventos, né? Que eles fazia bingo. Porque aqueles bingos davam muito dinheiro. Dava dinheiro. O pessoal comprava, né? Ajudava, né? Vendia bastante aquele bingo. Mas só o bingo também não dá, né? Acho que fazia 2 bingos por ano. Ele não era... Aí, com certeza, ali, acho que a empresa devia estar nessa parte financeira. Que ano que a Desdroga fechou, Zé Brando? Eu já tinha saído, mas eu saí em 92, ela fechou, acho que foi em 94. 94 foi uma pena, uma empresa também que poderia estar aí até hoje, né? Ela começou a ter problema em 87, justamente em 87. Aí você faz uma analogia, não sei. Mas que tipo de problema? O problema foi o seguinte, no meu ver como administrativo, 87 foi um ano, aquele ano da inflação de 99, 100%. Sim. E a indústria farmacêutica, ela queria aumento do remédio. Independente da inflação, ela queria aumento real. E o governo travou. Justamente por causa da inflação, né? Sim. O governo travou. Aí as indústrias farmacêuticas principais, e as pequenas também vai atrás, elas fizeram tipo de uma seguinte, não tem aumento, então não tem remédio. Não sei se você lembra disso, não tem remédio. Então aquela história. A gente ainda não tinha o nosso capital, na época, eu falo nosso porque eu estava lá no grupo, a Desdroga não tinha um capital próprio definido ainda, né? Estava naquela fase de formação, era empresa nova, né? E agora imagina você tem compromisso, você tem que vender hoje para fazer caixa para saldar teus compromissos que vai vencer, né? Aí de repente você não tem o teu produto para vencer, para vender. Começou por aí. E tinha falta de receita bruta, né? Não, ágio não. Só alguns remédios, não tinha ágio não, porque o remédio sempre trabalhou, e até hoje é assim, apesar que está um pouco furado, e eu estou te falando com base porque eu estou no negócio, existe o PMC, que é o preço máximo consumidor, aquele que a farmácia pode comprar de você, e o PF, que era o preço fábrica, que é o preço que a indústria vendia para a distribuidora. Só que a distribuidora, ela tinha que vender para a farmácia preço fábrica. Então, peraí,
vou pegar da indústria preço fábrica, vender para a farmácia preço fábrica, vou quebrar. Então o que a indústria fazia? Porque a indústria não tinha logística, né? A logística da indústria eram as distribuidoras. Então a indústria dava um desconto. Tipo, uma dava 15, outra dava 10, depende o giro do remédio, né? Aquelas que giravam mais rápido dava menos desconto. Outro dava 20, outro dava 50. Então você trabalhava com o desconto da indústria farmacêutica. Então o lucro não, faturamento, sei lá, era esse desconto. A rentabilidade. Era isso, você trabalhava com margem. Então aquela história, em cima disso aí você tinha que montar seu custo efetivo, né? Sua despesa, operacional, variável, né? E tem que sobrar. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei nessa empresa nacional que eu te falei, eu fazia gestão de uma região, eu trabalhava para deixar para a empresa, às vezes, 0,2. Só que lá vendia milhões, né? Essa empresa foi grande demais, né? Só que era só ético, porque hoje existe a categoria similar genérico, né? Que é uma margem bem maior para as farmácias e para a distribuição. Ah, é? É. O ético, que é aquele de referência, aquele que o vendedor vai lá no consultório médico para pagar ele, você não consegue, a farmácia não consegue mais que 10% de desconto desse preço fábrica que eu te falei. Enquanto que no genérico consegue 70%, 80%, 60%, entendeu? Então por isso que eles fazem essas campanhas de genérico de farmácia aí, né? Então, eu acho que a Desdroga começou a ter problema nessa fase aí, faltou mercadoria para vender. Agora aquela história, se tivesse já uma estrutura de capital de giro próprio formato, ia tocar, né? Mas não deu conta. Aí entrou com a concordata é aquilo, né? Os fornecedores vão embora, né? Vai embora. Você entrou com concordata, você perde o crédito. E aí você tinha que ter dinheiro para comprar. Aí começa a comprar. Se você comprava de 100 indústrias no prazo, você vai comprar de 20 com dinheiro, 30 com dinheiro. Aí tua venda bruta vai cair, né? Aí você tem que começar a diminuir despesa, cortar despesa. Aí você começa, fecha aqui, fecha ali, fecha lá, né? Isso foi, cara, até... Aí eu saí em 92, porque na época, como eu te falei, eu era contador, e um contador dentro de uma empresa falimentar aí, ou recuperação judicial, ele não tem o que fazer mais, né? Você só faz guia para o patrão recolher, né? Não vai recolher guia mais. Vai ficar com dificuldade, ele está na concordata. Aí foi quando eu saí. Recebi um convite de... Conversei com o Dorival, se acertamos, né? E surgiu o convite da Rodomendes. E o Dorival era bom para acertar essas coisas, né? Ele não colocava empecilho nenhum, né? Não. Então, ele era tranquilo. Não, tranquilo. Facilitava, ao contrário, ele facilitava. Só que antes para Rodomendes, não, eu pulei um pedaço aí. Antes de ir para Rodomendes, eu saí do Dorival e falei, vou montar meu escritório. Eu montei ele na esquina do fórum ali, o escritório ali. Tanto é que, quando eu vi, eu não tinha, né? Não tinha nem a... Mandou levar para mim todo um móvel de tecido que eu usava, tipo mesa, cadeira, né, arquivo. Mandou de presente para mim. Também era esse tipo de cara, sabe? Quem levou foi o Queijinho. Verdade, né? Grande figura, Queijinho. Aí depois que eu estava com o escritório, eu recebi esse convite da Rodobens. O escritório estava em fase conversando, você sabe, você tem que fazer uma carteira, né? Demora um pouco, né? Aí foi quando fui lá para Rio Preto. Mas viu, Dorival, o Zé Branco falando do Dorival, aqui na rádio, da Unifev, o Paula Demorati, Paulão, tinha um programa que chamava Meus Caros Amigos. E depois ele parou e eu assumi o programa. E de vez em quando eu vi alguém entrevistar. E um dia o Paulo chamou o Dorival. Puxa, foi uma das coisas mais emocionantes que o Dorival já estava no final da... E ele falou uma coisa que eu não esqueço mais, o Zé Branco. Ele falou que ele foi no escritório, no laboratório lá, que quando ele ia lá, os caras levavam ele para jantar. Tapete vermelho. Tapete vermelho. Ele chegou lá, os caras não receberam ele. Ele ficou horas lá. Aí ele disse uma coisa que ele falou assim, na hora que eu passei no viaduto do Chá, que tem fama de nego se suicidar antigamente, ele olhou para baixo e ele falou assim, eu entendi por que as pessoas se suicidam. Né? Quer dizer, ele levou um choque, né? Muito grande. Ele era... E nessa fase aí, essa visita que ele fez, eu fiz uma também, junto com um advogado na época, para tentar acertar. Antes de entrar em concordata, hoje recuperação judicial, né? Eu fui com a autonomia dele, né? O direitinho, procuração, advogado junto. Foi desse jeito aí.
é isso aqui. Não, mas isso aí não dá. São as maior, né? Mas tem conversa. Não, mas vocês estão forçando a gente a entrar numa financeira de indústria multinacional. Forçar a gente a entrar numa concorrência, vai ficar 2 anos para o CSB, não tem problema. Preferível, pelo menos, o juiz outorgue. Aqui não sei se você vai pagar. Olha só, cara, parceiro, 10 De anos. E depois ele foi também, ele também fez outras tentativas também, não, né? Mas o Dorival, ele era assim, por exemplo, quando a gente começou, a gente, em 78, 76, que ele começou em 78, a gente estava naquela fase ainda de máquina de escrever, né? Lex com 80, essas coisas, né? O computador estava chegando, né? Então, quando começou essa fase aí de automatização, ele ia junto, cara. Ah, Dorival, precisamos melhorar isso aqui, precisamos disso, vamos lá, vamos embora. Pegava o carro dele, quando era da minha área comigo, vamos comigo. Ia para São Paulo, onde tinha que ir, ia, sabe? Se era da área comercial, pegava o gerente comercial, se era o gerente financeiro. Era assim. Em São Paulo eles sabiam andar bem, né? Ele sabia, ele foi taxista, né? Ele foi taxista. E fazendo também, assim, jus, né, a tudo isso que nós estamos falando, os sócios dele, seu Jaime Gil, seu Deoclésio, seu Antônio Murassi, homens fantásticos, viu? Homens fantásticos que eu acho que tinha que ter um reconhecimento maior, sabe? Da cidade. Que você pega indiretamente, eles estão ligados em tudo que o Dorival fez. Porque eles davam suporte para o Dorival fazer, concorda? Sim. O Dorival passou. O Dorival, você vai na maçonaria, ele está lá como presidente. Nos Rotron lá, eu sei lá onde que ele estava, ele era presidente. Foi vice-prefeito. Foi vice-prefeito na fundação. O que ele fez por aquela pai. Ele foi tesoureiro, cara. Nossa senhora. Ele foi tesoureiro 8 anos lá, junto com ele, o doutor Miguel, Jaime Gil. Aquilo ali é o seguinte, ó, precisa pagar a folha de pagamento. Não tem dinheiro, paga aí. Paga aí, lança no... Tá, depois acerta. Clube dos 40, também foi um abnegado no Clube dos 40, né? Então ele tinha que ter um reconhecimento maior, né? Eu acho que o pessoal aí que... Mas a vida é assim. O pessoal que está no comando aí devia fazer alguma... Tem, errar todo mundo erra. Quem é que não erra? Não, né? Se depois de tudo isso que aconteceu, do sucesso dele, do desespero aconteceu, eu não sei, porque eu não convivi, mas às vezes você ouve algumas coisas. Mas e daí? O cara tem crédito, bicho. O cara tem um monte de crédito. Muito. Não é? Abate no crédito que vai sobrar um tanto ainda, né? É verdade. Mas é isso. Mas enfim, Zé Branco, já faz quase 1 hora que nós estamos conversando. Passou rápido, né? Passou rápido. Muito obrigado por você. Se você quiser falar mais alguma coisa, já falamos tudo. Eu acho que já, né, Zé? Porque a gente falou aí do futebol, né, que seria interessante, aí a gente conviveu parte disso que eu falei, convivemos junto, né? Às vezes jogando junto, jogando contra. Deixa eu fazer uma perguntinha. Não, junto nunca jogamos, porque eu era goleiro, você também. Junto não deu, não, né? É contra, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, Guilherme. Vamos ver se você responde. Para você, os 5 melhores goleiros que jogaram em Votuporanga. Melhores não sei, que eu gostava. O Raimundo, eu te falei que eu ao concurso, né? Eu gostei do Luiz Antônio, o Totó passou por aí. O próprio Valu, né? Foi rápido, tudo, mas ele já estava numa fase diferente, mas era um bom goleiro. França, né? Gostei do França, apesar de pequenininho, mas ele deixou a marca, foi campeão, pô. Não é? Então ele deixou a marca. Tem o Durval, o Bidão. O Durval, tá lá, o Bidão, né? Menino ainda, né? O Bidão é uma referência, né? Eu acho que para nós da cidade, o Bidão é uma referência, né? Eu vi pouco o Bidão jogar, eu nunca esqueço o jogo da inauguração do Refletor. Eu também. Aquele jogo... Contra o 15 Piracicaba. Justamente. Ele jogou demais, né? Uma chuva. Jogou. Foi a primeira vez que eu vi bola branca. Foi inauguração de inauguração. Então, ratificando aí, seria Raimundinho, Bidão, né? Pela referência que ele é para nós, né? Nós falamos do Valor, do Durval, né? Durval. O Valor, né? O Valor foi bem. E o França, né? E tem mais aí, mas a gente não lembra. Sabará também foi um bom goleiro, né? Sabará. Não, Neneca teve. Só que ele também estava em final de carreira. Mas ele deu como diz, a colaboração dele. O Sabará também foi um grande goleiro, né? Jogou muito aí. Aí teve outros meninos, Alex, né? Teve o Ordalino, né? Ordalino do Carlinhos. Carlinhos, tem Araçatuba hoje. Garoto. Ordalino também, que são prata da casa, foi um dos grandes goleiros da Votuporanga, Ordalino. Ele veio depois de mim, sabia? Eu já estava
subindo profissional, ele subindo para amador, né? Aí quando eu saí, ele subiu. Mas ele jogava muito. Ele até teve oportunidades maior do que a minha no profissional, porque ele assumiu uma época que ele foi assumir o time. E ele tinha uma tranquilidade. Ele era bom, né? Tranquilo, saía bem do gol, né? Saía. Gostava do Ordalino. Muito bom. Turma, tudo amigo da gente aí, né? Bom. Zé Branco, muito obrigado por você ter vindo, esse papo maravilhoso. E rever, né, um amigo. Eu agradeço, viu, Zé? Zé Carlos Pontes, Zeca Pontes, meu amigo de longa data. Obrigado pelo convite aí. E acho que o melhor de tudo isso foi realmente revê-lo também, viu? A gente tem que se ver mais aí, né? Vamos se ver mais. Você está morando aqui também, né? Tô. Está na mesma cidade, tem que se rever mais aí. E não perder esse contato, não. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado. Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Obrigado pela audiência e semana que vem nós temos um novo convidado. Até lá e muito obrigado.